Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao NSM Talks, o podcast comemorativo dos 10 anos do grupo Nós Somos Moda de Comunicação. Eu sou a Lohane, analista de conteúdo e influência, e hoje na mesa comigo tá a Agatha, ou mais conhecida como a Gatinha. Tudo bem, gente? Oi pra quem nos ouve, nos assiste. Tô muito feliz de estar aqui novamente. Mas eu tenho uma notícia que não é tão boa assim, porque esse é o último episódio dessa temporada, mas no final a gente vai falar mais sobre isso, fazer agradecimentos. Por enquanto, vamos ignorar esse fato. Sim, a gente tá muito triste, mas vamos lembrar que esse projeto só está sendo possível porque a gente conta com a parceria incrível da ProHub, aqui no campus de Escola e Comunicação, Artes e Design da PUC, a FAMECOS. Além disso, a gente tá com a nossa parceira de sempre, a Se Doce Fosse, a Carol. E esse episódio a gente vai falar sobre o tema que permeia o nosso universo, que dá nome ao NSM. E para isso a gente tem uma convidada muito especial, que é uma enciclopédia ambulante de moda e uma nerd de carteirinha. Sim, e ela é publicitária com ascendente em moda, como ela mesma se denomina. Bem-vinda, Manu Canielas! Olá! Oi, gente! Tô muito feliz com esse convite, muito feliz de fechar essa temporada. Tenho acompanhado aí várias convidadas super especiais. Tô muito animada pro nosso papo de hoje. Manu, a gente tá muito feliz de te ter por aqui. E para começar, a gente queria conhecer um pouco mais da Manu Canielas e da tua relação com o universo da moda. Nossa, minha relação com moda, eu acho que ela vem de muito tempo, mas eu talvez não percebesse ela durante muito tempo. Eu sempre gostei muito de fazer roupas, de desenvolver vestidos, de pensar em roupas até para as minhas bonecas quando eu era criança. E acho que isso veio muito da minha mãe e da minha avó, principalmente. Então, era uma coisa que estava sempre ali no nosso universo, que elas sempre gostaram muito, que a gente sempre fez juntas. E eu acho que eu comecei a gostar de moda, me interessar por moda da forma como eu falo hoje, da forma como eu trago os meus conteúdos, numa exposição que eu vi em 2018, que estava rolando no Canadá, que era sobre uma exposição sobre o Dior. E aí falava sobre todos os looks da Dior, então trazia os vestidos e a relação daqueles vestidos com a Segunda Guerra Mundial. E aí falava sobre história, sobre aquilo, como aquilo foi importante para as mulheres. E aí eu me apaixonei por aquele universo. Eu falei, tá, não, pera, tem muito mais além disso. Acho que o nerd de carteirinha entrou muito aí, porque eu falei, ok, tem muita história aqui para explorar. E foi onde eu realmente entendi que eu amava moda em todos os sentidos, assim, no universo completo mesmo. Sim. E o que acho que o mais legal dos teus conteúdos é justamente não falar de moda na parte mais rasa que se pode falar. Tipo, tu traz história, tu traz dados, tu traz coisas mais profundas e que a gente entende que moda é muito mais do que só a peça que a gente está vestindo de fato. É uma coisa que a gente fala muito, né? Exato, no NSM. Mas o que te levou a falar sobre moda nas redes sociais? Como que foi esse começo? Aí foi realmente um processo. Eu comecei a criar conteúdo mesmo no finalzinho de 2019. E eu sou publicitária, então eu trabalhava numa agência de publicidade nessa época. E lembra aquele período do TikTok que ninguém sabia o que o TikTok fazia? E era tipo, meu Deus, tá chegando uma plataforma e ela vai dominar tudo, mas a gente não sabe o que ela é. Na agência era esse o clima. E era todo mundo tipo, a gente não sabe o que vai fazer, a gente não sabe se a gente coloca isso pros clientes, se a gente propõe ou não. E aí, olharam pra mim, pra minha amiga, que eram as mais novas da gente, 19 anos, e falaram, vocês descubram, porque ninguém mais vai pesquisar isso. E nessa época, a gente trabalhava na área de planejamento estratégico, então a gente fez toda uma pesquisa sobre o TikTok, e no começo a gente tava animada de, tipo, vamos baixar a plataforma e descobrir o que isso faz. E aí, a gente foi atrás de dados, entendeu que, não, peraí, não é só criança que tá aqui. Isso vai crescer, isso vai dar certo, isso vai ser uma rede legal, vamos investir, fizemos todo um estudo, apresentamos. E aí, a galera na reunião tava muito animada, tipo, meu Deus, isso é o futuro, não, vamos fazer, vamos apostar. E aí entrou um diretor de criação na sala e ele falou, isso é coisa de criança, a gente vai perder credibilidade, a gente não vai fazer. E aí, as estagiárias, murchamos, a gente ficou tipo, ok, não vai acontecer, só que a gente acreditava muito naquilo, e a gente acreditava na nossa pesquisa, a gente sabia que aquilo ia dar certo, e a gente falou, quer saber, vamos fazer a gente de uma forma bem experimental, vamos descobrir como é que brinca nesse negócio, porque a gente não sabia, a gente fazia dublagem, a gente fazia dancinha, a gente fez tudo que a gente podia fazer, que a gente pensava de vídeos, e aquilo começou a dar certo, e começou a crescer, e a gente começou a ganhar seguidores. E a gente acabou gravando sempre nos intervalos do trabalho. Como a gente trabalhava juntas, era tipo, no intervalo de almoço, era quando a gente saía, a gente estava na mesma faculdade, então antes de ir pra faculdade. E aí a gente começou a crescer com aquilo e veio a pandemia. Quando chegou a pandemia, ali em 2020, foi o momento que a gente se separou, a gente tentou gravar vídeos à distância e não conseguia, porque acabou ficando muito complicado, a gente nem sabia lidar com isso até então. E aí a gente falou, não, eu quero continuar seguindo com a criação de conteúdo, eu quero investir nisso. E fiquei pensando sobre o que eu poderia falar, porque eu acho que eu sempre entendi que o meu
minha melhor skill era fala. Então, eu fiquei pensando, tá, o que eu consigo fazer aqui dentro? E aí, na época, na plataforma, tinha muito aquela galera falando de filmes e séries. Então, review, explicando por trás. E eu não via ninguém falando de moda naquele momento. Eu falei, poxa, é um assunto que eu gosto, é um assunto que eu me interesso, que eu posso buscar mais, vou falar de moda. E aí, foi onde eu comecei e não parei mais. Assim, o primeiro vídeo eu falei de tapete vermelho dos anos 2000, foi super bem e virou meu conteúdo oficial. E só um parênteses antes da pergunta, eu adoro a história de que tu bloqueou os teus amigos. É verdade. Todos. Eu acho que eu sempre tive, isso também sempre teve muito presente na minha vida, eu sempre quis trabalhar com o que eu trabalho hoje. É realmente um sonho trabalhar como influenciadora, porque eu criei isso desde que eu tinha 13 anos. E com 13 anos eu criei um blog. Eu tinha 2 acessos por dia, o que era muita coisa. E eu lembro que eu excluí o blog ali com 14 anos, porque na época eu mudei de colégio. Tinha medo de sofrer bullying e falei, eu não vou ficar com isso aqui agora. Depois eu resolvo, fica pra mais tarde, ainda bem que deu certo mais tarde. Mas naquela época eu lembro que eu desistia, assim. Era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Eu fazia conteúdos muito parecidos com o que eu faço hoje. Mas na época eu desisti. E aí quando veio a oportunidade do TikTok, a galera começou a me seguir no Instagram. E eu falei, aqui eu não vou postar nada. Eu já sei que eu não tenho coragem. Já não tive uma vez. Eu não vou ter de novo. Eu vou criar um outro Instagram. Criei o outro, bloqueei todos os meus amigos, os amigos dos amigos, os namorados dos amigos. Todo mundo que eu podia, eu bloqueei. E aí, um dia, a Marina Rui Barbosa me repostou. E aí, todo mundo descobriu. E aí, já era. Muito bom. Incrível, melhor maneira, né? Foi ótimo. E sabendo da importância, assim, que as redes sociais tiveram na tua vida e no teu início também, como tu acha que elas mudaram a percepção das pessoas que consomem moda, tanto de vestuário quanto de tendências, etc., na vida delas? Eu acho que o TikTok veio... O TikTok falando como Sim. principal, assim, mas eu acho que ele veio pra mudar tudo, porque a gente começou a ter muito mais acesso a esse tipo de conteúdo, muito por conta da pandemia também. Mas eu sempre falo que o meu objetivo com a criação de conteúdo é acessibilizar e democratizar o acesso aos conteúdos de moda. As pessoas entenderem de onde as coisas vêm. Então, vem aquele desfile maluco que tem, sei lá, o quê, penas e plumas, e quem é que usa isso no dia a dia? E aí a gente chega e explica, não, peraí, olha só, tem uma referência aqui, tem uma coisa aqui. Pode ser que a pessoa continue achando feio, pode ser que ela continue não achando legal, e tá tudo bem. Mas ao menos ela sabe de onde aquilo veio, ela entende isso. E eu acho que a moda, as redes sociais mudaram muito isso na moda, a gente tem mais acesso. Hoje em dia os desfiles são transmitidos ao vivo, então a gente não tá em Paris e a gente tá vendo o que tá sendo desfilado lá. E tem toda a questão das tendências também, que revolucionou, assim. As tendências passaram a ser muito mais rápidas pelo timing das redes sociais, mas é aquela coisa que a gente tá vendo na hora, a gente quer comprar e a gente vai movimentando também dessa forma. Show. Perfeito. E como que é o processo de curadoria dos teus conteúdos, assim? Como que tu vê, por exemplo, Semana de Moda de Prêt-à-Porter? De qual desfile eu vou falar? De qual desfile o meu público realmente vai se interessar? Como que tu faz essa curadoria? Eu acho que eu vou sentindo muito pela comunidade, assim. Óbvio que tem desfiles que se destacam muito. Tipo, a Bella Hadid acabou de ser pintada ao vivo e a gente precisa falar sobre isso. Então, rolam esses momentos, assim, do que tá acontecendo e do que tá bombando no momento. E tem algumas marcas que eu sei que a minha comunidade gosta muito, então que eu sempre vou comentar. Então, eu vejo muito a Patibô, que é uma marca brasileira que bomba no New York Fashion Week. É uma coisa que a galera adora saber o que ela tá fazendo lá fora. Então, é uma marca que eu sei que toda temporada eu vou comentar. E vai indo muito por essa comunidade mesmo. Sim. E como tu equilibra o teu gosto pessoal e o que é relevante para os teus seguidores? Por exemplo, uma trend que tu não gostaria tanto, assim, de seguir, mas que tu quer informar, enfim, os teus seguidores. Como tu define, assim, a diferença do teu gosto pessoal para os... Eu acho que como eu tenho um conteúdo que ele é mais jornalístico, de certa forma, eu tento sempre trazer um pouquinho de cada, assim, eu trago a informação, isso está bombando, isso está funcionando, apareceu em tal passarela, vem de tal ano, essa é a referência, vai bombar. E aí, no final, trazer a minha opinião. Eu acho que no começo eu tinha muito isso de trazer o conteúdo de onde aquilo veio, e aí, com o tempo, eu fui entendendo que as pessoas também queriam saber o que eu achava sobre aquilo, e eu acho que eu ainda assim, eu tento entregar a informação para que as pessoas tirem as próprias conclusões, para que elas saibam se elas gostam ou não, mas aí, no final, eu trago minha opinião e eu falo, ó, isso eu usaria, isso eu não usaria. Sim. Como que vai ser? Sim. E tem alguma história de algum seguidor que às vezes discordou muito da tua opinião e... Acho que gerou... vários, gente. Tem tanta polêmica, tanta coisa. Tem muita gente que... Acho que principalmente quando os vídeos furam uma bolha, é muito engraçado de ver, porque tem muita gente que fala, não, isso é horroroso, isso não faz o menor sentido. E ao mesmo tempo tem gente que a gente explica depois disso e a pessoa vem tipo, ah, tá, entendi. Sim. Acho que faz sentido, acho que eu Sim. gosto disso. Acho que essa é a importância das pessoas saberem a história por trás daquilo, né? O conceito.
feito, da onde veio e o porquê que tá acontecendo também. Exatamente. Sim, nossa, eu vejo muito isso com semana de alta costura, né? Porque as pessoas olham e pensam, tipo, o que Ninguém vai é isso? usar Onde é que eu vou isso? usar isso? Tipo, e as pessoas às vezes nem sabem o objetivo daquela semana, pra onde aquelas roupas vão. Que não vai ser uma roupa que a gente vai chegar na loja e vai comprar, né? Sim, a gente fez um conteúdo recentemente explicando, né, o que Sim. são as semanas de moda, o que é o prêt-à-porter. Então, acho que é bem importante as pessoas também entenderem o que é cada coisa, e é muito rico o teu conteúdo por causa disso. Tu mostra lá desde o início a historinha do porquê, então faz uma linha do tempo, então é muito importante. E entender como adaptar na tua vida mesmo. Porque às vezes uma coisa que tu vê na semana de alta costura, a gente pode adaptar. Mas de uma forma bem. Mas é o que a gente sempre fala das tendências, né? Exato. Veio de lá. E aí a gente mostra a tendência que tá lá. Agora a gente tem essa temporada com um quadril super marcado. E aí a gente fica, meu Deus, mas como é que vai usar quadril igual da Kendall Jenner? Sim. Não vai usar isso. Mas talvez a gente use uma calça que deixe mais marcado, ou a gente use um peplum, ou alguma coisa nesse sentido, né? Eu acho que vai cascateando mesmo. Sim. E tu falou antes sobre a mudança rápida de tendência e como as redes têm influência sobre isso, né? E a gente queria saber como que tu percebe essa mudança e o impacto principalmente do TikTok, porque tem muito dessa mudança. E isso, de certa forma, vai impulsionando o consumo assim, sem limites. E hoje a gente tá numa crescente de conteúdos mais sobre moda sustentável também no TikTok, que falam justamente sobre isso. Mas como que tu percebe, assim? Sabe que eu tava lendo um artigo essa semana que falava justamente sobre o quanto a gente teve o boom dessas micro tendências. Então é tudo eu preciso usar amanhã, porque depois de amanhã já passou. E a gente, nessa loucura de consumo mesmo, e o quanto agora a gente tá começando a entrar numa onda de autenticidade. Então, em meio a todas essas micro tendências, como eu consigo ser eu? E eu achei isso muito legal, porque eu acho que vai ser um dos grandes passos pra gente falar de sustentabilidade na moda, pra gente falar de um consumo mais consciente. A gente vê aí uma crescente de second hand, de bazar, de vários movimentos do mercado nesse sentido, mas eu acho que ele vai começar a impulsionar justamente por isso, porque a gente cansou de estar todo mundo vestido igual. Todo mundo usou a baby tee, todo mundo usou a bolsinha de pelo, todo mundo já usou o bucket hat. E agora, o que faz sentido pra mim? O que disso eu gosto? E eu acho que a gente vai entrar nesse momento, assim, da galera realmente buscar o que gosta. E vai fazer mais sentido. Acho que principalmente para a questão de consumo consciente vai ser bem importante. Sim, e tem tendências que, né, elas passam... O que a gente usou ontem, hoje já não faz mais sentido. Exato. E entender que nem tudo é pra todo mundo também, né? Exato. Porque a gente teve muito isso, acho que principalmente na pandemia. Porque a gente teve aquela crescente também de lojas lá de outros países, que eu não vou citar o nome aqui, ó. Mas, e aí todo mundo comprava porque tinha mais fácil acesso à tendência, às vezes mais barato. E eu sinto muito isso também até nos conteúdos do TikTok agora. Agora, enquanto a gente está gravando, provavelmente quando for ao ar não vai ter mais, mas tá muito em trend, experimentando as peças do meu guarda-roupa pra ver o que realmente fica, o que realmente sai. E isso é total moda consciente, né? Total. E essas roupas, normalmente a galera já mostra o destino, faz um bazar, passa para seguidoras. Então, isso é muito legal. Sim. E pegando esse gancho, né, das redes sociais, do TikTok, enfim, como tu percebe que as marcas se posicionam em relação a isso? Porque nem sempre é um posicionamento positivo de conteúdo, né? Porque, enfim, alguma polêmica, enfim, envolve a marca. Como tu percebe? Eu vejo que as marcas tinham muito medo no começo e hoje em dia elas viram que não tem outra solução. Tipo, a gente vai ter que entrar no TikTok, a gente vai ter que descobrir a linguagem disso aqui, porque é o que tá acontecendo no momento. Mas um movimento que eu acho que é muito legal da gente acompanhar, principalmente das marcas de luxo, porque logo que a gente teve, as marcas de luxo, logo que a gente teve o boom das redes sociais, elas se negaram a entrar nas redes sociais. Elas falaram, eu não vou ter Instagram, a gente não vai poder postar, a gente trabalha com luxo, a gente não precisa disso. E aí eles viram que eles ficaram muito pra trás. Sim. E foram marcas que perderam tempo de fato, porque poderiam ter construído, levado aquela comunidade para as redes sociais muito antes. E hoje em dia a gente consegue ver que veio a pandemia, diretos de eles foram transmitidos ao vivo, e são marcas que hoje em dia estão investindo muito mais em coisas que a gente não fala tanto ainda, como metaverso, como videogames. A gente tem aí a Balenciaga, vários cases dentro de videogames, várias outras marcas também, a Gucci já entrou várias vezes, então elas estão muito mais ligadas para estar um passo à frente, porque elas já tiveram um passo atrás. E eu acho que isso é muito interessante da gente acompanhar, assim, as marcas estão ligadas que não existe mais essa separação, eu acho, da vida online com a offline. Então eles estão entendendo que eles precisam trazer uma coisa de um ambiente para outro e aquilo tem que fazer sentido ainda assim com a marca e comunicar luxo. Acho que isso funciona para as marcas no geral, assim.
Sim, porque a gente tinha muito... Acho que as marcas também de que tinha que ser inacessível, né? Exato. Justamente as marcas de luxo, que tinha que ser Exato. inacessível e a rede social acaba trazendo elas pra mais perto, né? Sim, é justamente esse conteúdo também, né, que tu traz. Então, hoje em dia não é mais tão inalcançável assim para as pessoas e até saberem mais informações sobre a marca também. Então, ela não está tão longe, mas porque a rede social traz essa conexão, né? E eu acho que desperta um desejo maior. Eu lembro que quando eu comecei a comentar a Semana de Moda, muita gente não sabia quem era Schiaparelli. E hoje em dia a galera comenta, tipo, meu Deus, é minha marca favorita, Daniel Roseberry, eu te amo. E é isso, porque as pessoas descobriram quem ele é, descobriram o que ele faz, descobriram quais as referências. Então, sei lá, alguém que nunca cogitou comprar um perfume da Schiaparelli, agora cogita e pensa, nossa, eu quero. Então, eu acho que isso, com certeza, gira essa máquina. Hoje em dia é um evento, né? Um Grammy, a gente vê o tapete vermelho, os looks do tapete vermelho. Sim, e era uma coisa que antes as pessoas às vezes não davam bola também, porque o que a minha artista favorita tá vestindo, sabe? Tipo, era uma coisa que, ok, gostei da roupa. Hoje a galera ficou esperando, tipo, qual referência ela vai trazer do álbum e vai ter aqui, a gente vai descobrir agora. Sim, exatamente. Sim, e tem muita artista que usa isso demais, né? Tipo, Sabrina Carpenter. Sabrina Carpenter, ela é incrível. Não, isso virou realmente uma grande parte da construção da imagem, da estética de álbum, das próprias celebridades, né? A gente vê a Hailey Bieber, eu acho que é um grande case de como ela se construiu com a moda. Ela tinha uma família que era muito importante, ela tinha amigos que eram muito importantes, mas para ela ser a Hailey Bieber ícone fashion, foi stylist, foi campanha, foi foto, foi uma construção que ela fez através do estilo dela. Sim, e tudo isso num estilo muito minimalista também, né? Ela não... super. Exatamente. Virou um estilo Hailey Bieber, né? Exatamente. O Clean Girl que a Ela gente tem agora. É a Hailey Bieber, é tudo culpa Até dela. os produtos que ela desenvolveu e tudo mais, é tudo a cara da Hailey Bieber. A maquiagem, tipo, as pessoas zoam muito no TikTok, né? A maquiagem dela que é, tipo, muito leve. 2 gotinhas de corretivo. Sim. E, pessoal, pra gente enriquecer ainda mais o nosso bate-papo, a gente conversou com o César Nascimento. Ele é influenciador e produtor de conteúdo de moda, tendências e lifestyle aqui de Porto Alegre. Confiram a entrevista. Eu sou o César Nascimento, eu sou influenciador digital e eu falo sobre curiosidades sobre moda, tendências e lifestyle na internet. Mais especificamente no TikTok e no Instagram. Perfeito. E quando e da onde surgiu o teu interesse pela moda? Então, eu sempre tive interesse por moda, desde pequeno. A minha mãe era diarista, né? Então, ela sempre trazia revistas de moda das mulheres que contratavam elas, que elas não queriam. E daí, tipo, elas davam pra minha mãe pilhas e pilhas de revistas de moda, tipo Vogue, Elle, Harper's Bazaar e várias gringas também. Tipo, eu tenho muita Vogue gringa e Elle gringa por causa delas. Então, tipo, eu comecei a me interessar, eu comecei a desenhar croquis de moda com 13 anos. Daí eu comecei a me interessar muito por isso. Daí minha mãe começou a me levar na biblioteca pra eu pegar livros sobre moda. E foi daí que aconteceu toda a minha paixão. Moda junto à internet. O primeiro conteúdo foi em 2016. Não existia nem Reels. Era IGTV, não existia nem TikTok. E daí eu fui atrás de brechós. Daí o pessoal começou a perguntar onde eu conseguia as peças na faculdade. Com isso eu decidi fazer um vídeo no Instagram mostrando um brechó que eu sempre ia, que era o Dias da Cruz. E eu sempre garimpava peças lá por R$1. E com isso, tipo, esse vídeo viralizou, daí eu ganhei alguns seguidores. Só que as coisas começaram a ficar mais, tipo, profissionais de uns 3 anos pra cá. Legal. E qual momento ou conquista na tua trajetória até agora te marcou mais na tua profissão? Tipo, de trabalho ou de... Pode ser os dois. Ai, de trabalho... Pode ser bobo, tá, gente? Mas foi o Lollapalooza. Tipo, eu nunca me imaginei indo pro Lollapalooza, ainda mais sendo, tipo, pago com trabalho. Tipo, uma marca grande me levou. E foi sempre um sonho ir. E foi a primeira vez que eu fui ainda trabalhando. E, tipo, outro momento foi São Paulo Fashion Week, que foi bem legal. Eu conheci muita gente legal. Muita gente que eu sou muito fã me reconheceu, que eu nem sabia. Eu virei amigo de gente importante também, então foi bem legal pra mim, São Paulo Fashion Week. Legal. E como tu percebe o mercado atual da moda e da criação de conteúdo de moda, desses dois pilares? Eu acho que está crescendo bastante. Até uns 2 anos atrás, quase ninguém falava sobre moda. Era muito nichado também. Hoje o pessoal fala muito sobre estilo, fala muito sobre comportamento, lifestyle, mais voltado para moda, né? Ficou muito mais... como eu posso dizer...
muito mais, não tão pessoal, mas ficou uma coisa mais autêntica, uma coisa mais verbal, não aquela coisa tão quadrada, tipo, look do dia, que nem antes era, sabe? Não tem mais aquela coisa também parada, falando sobre desfiles, né? A gente fala sobre o cotidiano, a gente fala sobre estilo de modo geral, e a gente fala muito sobre rua também, né, que é o streetwear. Perfeito. E tu sente que a moda tem realmente se tornado mais inclusiva com o tempo ou ainda há muito a ser feito? Não. Tem muito a ser feito. Cada vez que passa o tempo a gente regride mais, tipo, esse ano é o ano da magreza extrema, é o ano, tipo, da beleza europeia, tipo, a gente não vê mais o que a gente via, tipo, ano passado, que era, tipo, body positive, essas coisas tudo, sabe, tipo, hoje a gente tá muito mais nichado pra uma coisa que era muito específica dos anos 2000, né, e tá sendo bem ruim isso. E quais são os teus desejos e projeções, os próximos passos no mercado da moda? Ixi. Eu quero crescer mais na internet, tipo, eu quero que o que eu comento e o que eu falo chegue em mais pessoas, principalmente pessoas que não têm acesso. Eu comecei meu perfil, tipo, com um ponto de chegar em pessoas que não têm acesso, pessoas pretas da periferia, tipo, minorias, né? Hoje elas têm muito mais acesso por conta de outras redes sociais e por conta de outros criadores que chegaram depois, né? Então, tipo, eu quero que isso continue acontecendo. Eu quero que as pessoas continuem tendo acesso à moda de modo digno e de um modo muito mais característico, atual. Perfeito. E daí, já falando das redes sociais, assim, como tu avalia a influência delas no consumo de moda? Pra ti, por exemplo, os conteúdos que tu vê online, opiniões, influencia quando tu vai comprar algo ou não? Sim, muito. Eu acho que a internet cada vez mais tá forte, ainda mais, tipo, por esse lado de moda, né? Tipo, ela dita muito tendência. Antes a gente via na TV e revista, né? Mas, tipo, de uns anos pra cá, a internet que fala o que vai surgir como tendência no mercado, né? Tipo, o caso de oncinha, nós dois estamos com o caso de oncinha. Insira aqui um take da Giovanna. A gente continua. E qual pessoa é a tua maior referência na moda em questão de tanto estilo quanto de representatividade, assim, pra ti? Nossa, eu tenho várias, tipo... É uma só. Pode falar várias? Não tem problema. Tá, eu vou falar, tipo, duas. Uma que é muito... que todo mundo fala, tipo, que é o Virgil Abloh, ex-diretor criativo da Louis Vuitton e da Off-White. E a Rihanna, né, gente? Não tem como falar da Rihanna, né? Tipo... Ela é a pessoa que influenciou todo mundo a sair na rua vestindo streetwear. Os paparazzi tirarem fotos da roupa dela, tá? A primeira influência de moda. Essa próxima pergunta tu já respondeu um pouquinho ali, em questão de continuar entregando teus conteúdos para todos os públicos. Mas agora, pensando no futuro, o que tu sonha, além do que tu falou, em realizar com o teu trabalho no mundo da internet, criação de conteúdo de moda? Então, eu quero muito ser editor de moda. Eu quero muito estar para esse lado atrás das câmeras, assim, tipo, bem. Eu quero ir pra Fashion Week gringa, eu quero, tipo, tá criando muita coisa gigante, assim, tipo, eu quero poder colocar mais minha voz na internet, colocar mais minha voz em outros veículos, né, que não sejam só internet, mas, tipo, principalmente em revista. Meu sonho é trabalhar em revista. Quero muito viver aquela coisa de Job Fest Prada, mas não a parte da Indie. Eu quero muito, tipo, que seja algo bem construído e algo gigante para que inclua muita gente. Perfeito. E para finalizar, que dica tu daria para quem quer começar a criar conteúdos de moda, criar conteúdos pra internet, com foco em moda, né? Que esse ano tem muita gente querendo começar a criar conteúdo. Eu acho que é só, gente, peguem o celular de vocês e comecem a gravar, tipo, falem o que vocês gostam, tipo, falem o que vocês gostam de vestir, falam o que vocês, tipo, querem vestir, o que vocês acham legal, tipo, isso gera muito engajamento. O pessoal vai acompanhar vocês, é uma forma muito autêntica de começar na criação de conteúdo. Pesquisar na internet, tipo YouTube, ler bastante livro, ler revista, sabe? Tipo, é um modo muito legal. Eu comecei lendo revista e lendo livro, tipo, vendo muita coisa no YouTube. E comecei a compartilhar, sabe, com o pessoal. E a internet hoje tá muito ampla pra isso. Tu só ligar a câmera e falar o que tu gosta ou não gosta, tipo, tu já tá se tornando uma pessoa super influente, sabe? Eu acho que é só pegar o celular e gravar. A principal tendência agora, a gente fala muito, a gente trabalha com marketing de influência na NSM, né? Que é a autenticidade mesmo. Então, cada vez mais conteúdos mais autênticos, cada vez mais acerto. Então, muito obrigada, César. E Manu, a gente tem uma dinâmica agora.
E a dinâmica é entra na trend ou não. Então a gente trouxe algumas tendências e a gente tem uma plaquinha que a nossa produção vai trazer. Ai, meu Deus. E aí tu vira conforme... Vira pra câmera daí. Tô preparada. Conforme... Sim, se tu entra na tendência ou não. A primeira tendência é balonê. Nossa, entro muito. Eu amo balonê. Eu acabei de comprar um vestido balonê, inclusive. Eu acho o máximo. Eu acho que é uma tendência super romântica e tem tudo a ver com o meu estilo. Então, entro muito. Nossa, essa eu confesso que eu tenho um pouco de preconceito. Mas eu fui no shopping ontem e tem uma marca que tá com uma saia balonê de muito brilho. Tipo, muito brilho, de paetezão, assim. E aí eu pensei, Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo. Tá aí. E é engraçado, porque eu usava muito quando eu tinha, tipo, 10, 12 anos. Eu usava muito balonê. E aí, depois, passou um tempo, eu olhava pra aqueles vestidos do armário, tipo, que isso? E agora eu tô, tipo, adorei. Sim. E o animal print. Nossa, eu entro muito também. Acho que eu entro em tudo, gente. Mas eu adoro. Principalmente, acho que é um sim, é muito legal, que é um atemporal, mas tá super em alta. E zebra, né, gente? Eu tô de zebra hoje. Nossa, eu amo zebra. Eu amo zebra. É tudo. Sim. Tons pastel. Ah, e eu vou colocar um não entra, só pra ser diferente. Que a minha paleta é de tons mais vivos. Eu amo tons pastel, eu acho lindíssimo. Mas acaba que não fica tão bem pra mim. Então eu acabo fugindo um pouco deles. Tu segue muito a tua paleta? Não sigo 100%, eu gosto de variar, assim, mas eu sinto que os tons vivos sempre me realçam mais. Então, eu vou optando por eles, assim, quando eu quero uma produção, tipo, eu quero uma produção bem girly, eu quero uma coisa candy color, aí sim eu aposto neles, não tem problema nenhum. Calça capri. Ai, não. Gente, eu tenho 1,57m. Eu imaginei, tá? Eu tenho 1,57m, vamos lá, né? Vamos se ajudar também. Acho lindo na Kendall Jenner, mas não vai ficar pra mim. Eu amo. Crochê. Nossa, entro muito. Eu ia falar, já te vi com looks de crochê, Não, eu vocês acho. não estão entendendo, é que minha mãe começou a fazer crochê agora. E aí, ela se empolgou, porque tudo começou com... Vocês lembram de um vestido da Taylor que era laranja, marrom e Sim, bege? que tu usou no intercâmbio. No intercâmbio, Sim. eu fiquei obcecada por aquele vestido. E a minha mãe tava começando a aula de crochê. Era tipo assim, aula 1. E eu falei, mãe, eu quero esse vestido. E aí ela levou. O vestido é dificílimo de fazer, tem carreiras, não sei o que. Depois ela me explicou. E aí ela levou aquilo como meta da vida dela. Virou noites pra fazer até o intercâmbio, pra tirar as fotos em Palm Springs. E aí depois disso, ela começou a fazer um monte de coisas. Agora eu tenho o top, a bolsa que eu tô hoje foi ela que fez. É tudo assim, gente. Tô cheia de crochê agora. Maravilhoso. Nossa, o vestido ficou muito parecido. Não, Muito, eu muito, juro, muito, ela muito, arrasou. muito. Virou noites, mas deu certo. Tua mãe é uma diva. Ela é muito diva. Ela. Um beijo pra mãe da Manu. Beijo, mãe. Beijo, mãe da Manu, que carregou ela de motinha. Ai, a Ai, gente vamos faz contar trabalho essa história. juntas, gente. Vamos, pode começar. Então, gente, o que a gente fez, né? A gente atendeu uma feira e a Manu estava Uma com o feira pé de quebrado. calçados. É importante ressaltar. Frisar. E a Manu estava com o pé quebrado, né? A gente fechou a campanha e depois, acho que 2 semanas depois, eu mandando mensagem pra Lu. Então, quebrei o pé. Será que a gente ainda consegue fazer? Sério. Mas deu tudo certo. E aí ela foi de motinha. E a mãe dela do lado lá. A minha mãe, Carregando olha, as coisas, pegando a muletinha. eu andando de motinho e ela caminhando atrás, coitada, gente. Mas entregou tudo, é isso aí. Fizemos o conteúdo. Sim. Maxi bolsas. Ai, eu amo. Entro muito. Essa eu acho que não combina muito com o meu tamanho, mas eu não me importo. Tipo, que eu prefiro bolsas menores, acho que pra look, pra composição. Mas eu amo essa tendência de maxi bolsas de voltar pra praticidade. Porque a gente ficou muito tempo com aquelas micro minis que não cabiam nada. Sim. E aí agora a gente pode colocar tudo dentro da bolsa e... Bolsa da feliz. Hermione. Essa Adoro. vibe. As minhas sempre são. É só eu, né? Fiquei esperando. Mix de estampas. Ai, adoro também. Eu amo principalmente misturar quando a gente consegue colocar, sei lá, uma estampa no paetê com uma estampa de animal print, quando a gente consegue fazer camadas, acho que fica muito legal, fica cool, assim. Sim, eu tinha uma amiga que ela falou pra mim um dia, porque eu sempre fui muito básica de não usar estampa, né? E ela falou assim, o dia que tu conseguir combinar a estampa, tu vai ser livre. É que eu acho que é tão fashionista, né? Eu também adoro. Adoro. Nossa. Estilo coquete. Ai, eu entro também, acho que tá dentro do meu estilo. Coquete. Não gosto da cara tão fantasia, mas eu gosto de trazer elementos do estilo pro meu look, assim, eu gosto bastante. Acho que dá pra quebrar, dá pra combinar, então...
Sim. E qual tendência, assim, no momento que tu mais tem usado, assim? Gente, minha nova personalidade de 2025 é borro. Eu defini isso. Cara, eu tô eu amo, obcecada eu por amo borro. Desde o desfile da Chloé, eu estou obcecada. Tudo que eu quero usar é borro. Eu quero usar peças fluidas, eu quero usar bota de cowboy. Meus próximos looks todos estão pensados nisso, assim. E é legal porque agora as peças estão chegando nas lojas também, né? Até então a gente não tinha. Eu tava tipo, meu Deus, eu preciso e não tem. E aí eu cheguei a mandar fazer coisas. Aí agora tá chegando nas lojas. Eu tô tipo, não, a minha personalidade borro tá intacta. É uma coisa desde Jones and the Sea. Nossa, eu amei essa série, eu já tava obcecada pelos looks ali. E aí, quando veio o desfile, eu falei, não, é isso que eu quero ser agora. Sim, eu amo o look do teu aniversário, tava perfeito e 100% bom. 100%, eu fui atrás de uma sandália que tivesse alguma coisa, que fosse meio marrom, com espelhos, meio cigana, não sei o quê. Achei a tal da sandália, então deu certo. Sim. E tu falou que a tua mãe, ela tá fazendo crochê, né? E tem alguma influência dela, assim, ela também era uma pessoa que... É uma pessoa que acompanha muito a moda, assim? A minha mãe sempre gostou, assim, ela sempre acompanhou, acho que muito da minha construção de estilo veio dela, assim. E ela sempre gostava de mandar fazer roupas pra formatura, pra festa. A minha avó costurava também, então elas iam comprar o tecido, aí elas desenhavam, elas viam que elas iam montar. Então, com certeza, acho que veio muita coisa dela e hoje em dia a gente tem uma troca que é muito legal, assim. Pego informações de moda, de passarela, de tendências, e tem coisas que ela acha no Instagram e ela me manda e ela fala, olha isso, vamos fazer. Ai, olha esse vídeo, a gente quer isso. Então, a gente tem uma troca que é muito legal. Querida. Ela é muito fofa. Sim. Mas a gente tem um fã-clube. Um beijo, Tem mãe da mesmo? Mamãe. E que dica tu daria pra alguém que quer se manter atualizado sobre moda? E quais são os principais meios, né, que essa pessoa usa, que tu usa pra estudar? Eu uso de tudo. Acho que redes sociais, obviamente, são meio mais fácil que a gente tenha o acesso a essas coisas, mas eu acho que para quem tem a oportunidade de assinar revistas é muito legal. A gente tem muitas revistas legais no Brasil que dá para consumir conteúdo de verdade, principalmente editorial também, que eu acho que é muito legal quando a gente consegue ver um editorial autoral. Então, eu diria que redes sociais e revistas, e aí portais de moda no geral, assim, porque a gente pega informação de todos os lugares, né? Então, eu sigo, acho que todos os que eu conheço, e daquilo ali eu consigo juntar as minhas referências para pensar no meu conteúdo, para pensar no que eu quero comunicar. Sim. Nossa, e as revistas voltando agora com tudo também. Todo mundo tá louco atrás de revista. Vocês viram uma Capricho? Eu passei por uma banca, vi uma Capricho, a cara da Boca Rosa, e falei, é sério isso? Eu não estou sonhando. Sim, gente, voltou. Sim. Não, isso é incrível, porque eu, pelo menos, quando eu tava começando a gostar de moda, gente, eu tenho pilhas, tipo, pilhas. Eu tenho todas as minhas Caprichos até hoje. Sim. Sim, e eles voltaram pro formato original, né? Tu abre o artista do momento, o artista da semana. Os testes. É muito incrível. Mas acho que para todas essas revistas, né? A Elle, eu acho que teve um retorno, assim, que foi fantástico. Porque eles tinham saído do Brasil e aí, quando eles voltaram, eu falei, tá, mas vai voltar como? E aí, eles voltaram com uns editoriais incríveis, uma direção de arte incrível. Foi muito legal, assim, acompanhar esse processo. Fora o conteúdo deles, principalmente online, é muito legal. Que eles têm a revista digital. Então, é um conteúdo muito denso, muito bem explicado e com assuntos do momento, assim. Acho que eles pegaram um timing perfeito para redes sociais e para revista. E é o tipo de revista que tu quer ter na sala de casa, Sim, sabe? certeza. É Coffee aesthetic. table. E tu tem essa cobrança de ti mesma, assim, por exemplo, acontece algum assunto algum evento do momento que tu pensa assim, eu preciso falar disso amanhã. Tu se cobra muito nesse sentido de estar ali informando após o evento, no outro dia já? Eu sou capricorniana, né? Eu tenho esse defeito. Eu tenho esse problema que a pessoa que mais me cobra sou eu mesma. Mas sim, eu acho que não adianta. Redes sociais é sobre timing. Quando eu sinto que era muito mais tranquilo quando eu comecei, porque tinha eu e depois tinha eu e mais 3 falando. Hoje em dia tem muita gente na internet. Então a gente acaba que tem que sair na frente, tem que se preparar. Eu me preparo muito pra quando tem eventos, tipo, vai ter o Oscar. Então eu vou ficar parada, sentada, olhando o Oscar pra poder comentar em tempo real. O Grammy, mesma coisa. Então acabou que eu comecei a desenvolver essa organização também, de ver o que tá vindo, pra conseguir preparar minha cobertura preparar a cobertura mesmo antes de conteúdo. E sim, me cobra bastante. Ainda mais quando tem uma artista pop que tu ama muito. Ai, sabe, eu preciso assistir mais ainda. Você, tipo, assistiu o Super Bowl. Eu não queria falar sobre isso. Já vai ter, quando sair o episódio, já vai ter passado, a gente já vai ter esquecido. Faz tempo, isso. né? Porque eu juntei todos os meus amigos e a gente perdeu. E eu não sabia nada. Meu primeiro jogo de futebol americano. Todo mundo me explicando. E eu falei, acho que eu entendi. A gente foi bem mal, né? Corta pra Taylor igual a Sharpay. Não, mas até o show, né, do intervalo, que teve o Kendrick, hoje eu acordei e tinha todo mundo falando da calça do Kendrick. Onde encontrar a calça jeans do Kendrick. E acharam a calça jeans dele. É que tava incrível. O show do intervalo, ao menos ele entregou. Sim.
Pois é. Gente, a gente tá chegando no fim desse episódio e, consequentemente, dessa temporada do NSM Talks. Mas antes a gente queria agradecer, antes de qualquer coisa, a Famecos, que é a nossa parceira aqui, né? E todo mundo que ouviu e assistiu a gente em todos esses episódios. E lembrando que esse é um projeto que faz parte dos 10 anos do NSM, então a gente tem muitos outros projetos rolando já nas redes sociais, alguns que ainda vão ser lançados. Bem aí, gente. Mas a gente queria lembrar também que esse projeto não é só feito por quem está aparecendo aqui na frente da câmera, é feito por uma equipe gigantesca que pensou mais de um ano. Então, a gente acredita muito no poder da comunicação para impulsionar sonhos e pessoas também. Sim. Então, a gente queria muito trazer isso para vocês. E a gente queria agradecer nossos parceiros que estiveram com a gente também em todo esse projeto, que foi a ProHub, a Gabi Valentini, a Se Doce Fosse. E todos os nossos convidados. E, Manu, muito obrigada por fechar com chave de ouro essa temporada. Se tiver uma segunda temporada, a gente vai te trazer de volta, com certeza. Por favor. E não esqueçam de seguir as redes sociais do Nós Somos Moda, aqui, no Spotify e no YouTube, Isso. e no Instagram e no TikTok. E em todas as redes sociais que vocês nos E a verem. Manu também, né? Em todas as redes Por sociais. favor, gente. @, na tela. Arroba na tela. Arroba na tela. E o teu arroba pra quem tá ouvindo? @manucanielas. Perfeito. Muito obrigada, Manu. Obrigada, Obrigada a meninas. todo mundo que assistiu, que nos ouviu durante essa temporada. E é até o próximo NSM Talks. Tchau.